falar sobre corrente elétrica. Ok? Corrente elétrica. Isso daqui, o nosso símbolo que nós vamos utilizar é um símbolo I. Tá? Esse I ele pode ser maiúsculo ou minúsculo. Tá? Tanto faz. Eu vou denotar aqui como I maiúsculo só porque fica mais fácil da gente escrever. Beleza? Então tá. Então, primeira coisa, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que pensar na seguinte coisa. Aonde que a gente está analisando essa corrente elétrica? A gente tem que analisar essa corrente elétrica dentro de um condutor, dentro de um meio. Para facilitar as nossas definições, a gente se utiliza de um pedaço de fio. Então, eu vou desenhar aqui um pedaço de fio. Ok? Então, eu tenho aqui um fio que ele continua, né? Tá cortado aqui, tá cortado aqui. Então, estou pegando só um pedaço que me interessa. Ok? Dentro desse pedaço de fio que me interessa, eu vou definir uma coisa que é o seguinte. Eu vou definir um volume, tá? Aonde eu vou olhar quais são os portadores de cargas que estão dentro desse meu volume. Ok? Então, tá aqui um volume aqui que eu vou desenhar. Tá? Que é esse cilindro verde que está dentro do meu condutor. Ok? E aí existem alguns parâmetros que são característicos, tá? desse meu sistema aqui para eu poder definir, fazer as definições de corrente elétrica. Tá? Mas veja, eu estou definindo isso daqui para um cilindro porque é uma forma geométrica tranquila para eu poder fazer todos os outros estudos. Mas de modo geral, independente da forma do seu condutor, independente de onde você está analisando, você vai ter que modificar, né, a sua simetria para poder entender o que está acontecendo com seus portadores de carga. Tá? Então, um parâmetro que é importante para mim é essa área aqui, ó, que é a área da seção transversal. Tá? Então, imagine que isso daqui, na verdade, é um cano. Então, você precisa olhar qual é a bitola desse cano. Né? Qual que é essa área do cano aqui, ó, tá? Aqui, ó, pegar o copo aqui, ó. Qual que é essa área aqui, ó, que a água vai passar, beleza? Então você precisa estar de olho nisso daqui, porque imagina que todas as moléculas de água vão fluir por essa direção aqui. A corrente elétrica, na verdade, é uma grandeza que vai definir ou estar associada a esse fluxo de portadores de carga passando por uma determinada área, tá? E eu estou interessado que esse fluxo ocorra ou eu meça ele quando elas passarem todas por esse ponto P aqui, ó, tá? Então, este meu cilindro, ele tem um determinado comprimento, ΔX, ok? E o volume dele, tá? O volume que está associado a esse cilindro, ele pode ser escrito como sendo A ΔX, ok? Só que a corrente elétrica, ela está associada aos portadores de carga, tá? Que vão se deslocar dentro desse volume aqui e passar por essa área A aqui no ponto P. Tá? E como que eles se deslocam? Eles se deslocam, né? Eu tenho aqui o meu portador de carga, que eu vou desenhar aqui, que é o meu, deixa eu pegar outra cor, que é o meu Qzinho, tá? Um único portador de carga, estou pegando agora. E esse Qzinho, ele se desloca nesta direção aqui, ó, com uma velocidade VD, tá? VD. É chamada de velocidade deriva. Ou velocidade média que os portadores de carga têm. Vamos chegar lá, calma lá. Mas a verdade é o seguinte. Ela é o resultado, ela é a resultante. Porque imagina, isso daqui é um sólido. Tá? Então ele encontra, durante o caminho dele, vários outros átomos, vários outros portadores de carga. E eventualmente ele se desvia do caminho. Então ele pode fazer uma trajetória bastante complicado. Imagina que ele, para ele ir desse ponto para esse ponto, ele faça isso daqui, né? Então ele vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ele faz isso daqui, tá? Faz uma trajetória bastante complicada. Mas o resultante disso tudo é como se ele tivesse andado em linha reta com uma velocidade VD, tá? Então é essa velocidade que me interessa. É a velocidade resultante para ele se deslocar aqui ao longo desse eixo do fio aqui, ó. Beleza? Então estou de olho nela. Desta forma, eu posso reescrever esse meu ΔX como sendo a velocidade VD vezes o tempo ΔT que leva para ele percorrer, sair desta ponta aqui, ó, e chegar em P. Tá? Então ele leva um tempo para sair daqui e chegar aqui.
como ele vai com a velocidade VD, o tempo vezes essa velocidade me dá o ΔX, porque lembra lá da cinemática, né? A velocidade era ΔX por ΔT, então meu ΔX ficaria escrito como V ΔT, tá? Então, beleza. Então, eu tenho isso daqui, tenho essa situação colocada para o meu portador de carga, tá? Então, vamos lá. E vamos pegar a seguinte definição, tá? A minha corrente, né? A minha corrente elétrica, ela vai ser definida da seguinte forma. A minha corrente elétrica I, ela vai ser definida como sendo o meu ΔQ dividido por ΔT. Aqui está, tá? Quem que é este meu ΔQ? O meu ΔQ, ele é a carga total, tá? Ele é a quantidade de carga total, é a quantidade de carga, ok? Que está envolvida nesse processo aqui. É todos os quezinhos que existem dentro desse volume verde aqui que eu desenhei, tá? E aí, quando ela passa pela área A, né, quando toda essa carga passa pela área A em um determinado tempo ΔT, eu tenho a definição para a corrente elétrica, tá? E a corrente elétrica, ela tem uma característica importante, que ela, a direção dela convencionalmente, historicamente, a direção de I da corrente é a direção, tá, do fluxo de carga positiva, tá? Então, se eu estou falando que existe uma corrente nessa direção aqui, eu estou dizendo que existe um fluxo de carga positiva nessa direção. Embora hoje se saiba que quem realmente se desloca dentro do condutor são cargas negativas, tá? Mas a definição de corrente aqui, ela vale não apenas para um fio metálico, etc. e tal. Ela pode ser pensada também em termos de íons se deslocando dentro de uma solução, por exemplo, tá? Quando eu tenho uma corrente iônica. Então, beleza. No sistema internacional, a minha corrente, ela vai ser a quantidade de carga, que é dada em Coulomb, certo? Dividido pelo tempo, que é dado em segundo. Isso daqui me dá uma grandeza que se chama ampere, tá? Então, ela é dada em ampere, cujo símbolo é A, ok? Então, novamente, define-se corrente, tá, elétrica através da área A como a quantidade de carga que passa pela área por unidade de tempo, tá? Então, a definição de corrente, ela está diretamente associada à quantidade de carga que passa por uma determinada área, tá? Então, eu dependo de uma determinada área para eu poder definir essa minha corrente elétrica. E, obviamente, isso daí vai acontecer no tempo. A quantidade de carga que passa no tempo, tá? E aí, como que eu posso explicitar melhor a dependência desta corrente com a área A? Eu posso fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos pensar inicialmente no seguinte, tá? Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos definir aqui, tá, um valor N, e este N aqui, ele vai ter uma característica bastante interessante, que é o seguinte: ele vai ser definido como sendo o número de portadores de carga, ok? Ou seja, ele vai ser o número de quezinhos que existem dentro desse volume verde, tá, por unidade de volume, tá? Ele está automaticamente relacionado ao número de portadores de carga por volume, ok? Então tá. E aí vai acontecer o seguinte: nesse nosso fio aqui, ó, tá? Nesse nosso fio aqui, em ΔT, todas as partículas do volume, tá? Porque eu estou pegando todas as partículas que estão dentro desse meu volume verde, elas terão passado após o intervalo ΔT
por esse ponto P. Elas terão feito isso aqui, ó. Ok? Elas terão se deslocado para cá, com velocidade VD. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Em ΔT, o número de partículas ou de portadores de carga que passaram por P, ele vai ser dado pela seguinte expressão. Ele vai ser dado por N vezes o volume. Tá? N vezes o volume. Ok? N vezes o volume. Só que esse volume, se eu olhar aqui, ele pode ser escrito como sendo A dx, né? Como sendo A delta x, ou ainda ele pode ser escrito como sendo V delta t. Então eu vou ter esse número de partículas aqui, ó, ele vai ser N A VD delta t. Okay? Então tá aí. Desta forma, o ΔQ total, todos os portadores de carga que estão lá dentro, é esse número de partículas que está aqui. Ó. Ele vai ser a carga que está associada a esse número de partículas, vezes o N, vezes o A, vezes o VD e vezes o ΔT. Ok? Espero tá claro isso daí. E aí acontece o seguinte. Se eu pegar esse ΔT e passar dividindo, olha só o que eu vou obter. ΔQ por ΔT, isso daqui é justamente a minha corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela fica escrita agora em termos da carga do meu portador, vezes o número de portadores por unidade de volume, vezes o meu A, VD, vezes o volume que eu tenho. Tá? Então, olha só. Então, a minha corrente agora, ela é escrita como sendo algo associado diretamente à área pela qual eu defini, né, o fluxo de cargas que está passando lá no meu fio. Beleza. Daqui ainda eu consigo tirar um outro parâmetro que é bastante interessante para a gente, que é o seguinte, ó, tá vendo essa área aqui? Eu posso pensar na quantidade de corrente que existe por área. Tá? O que é isso? Isso é uma forma de definir uma espécie de fluxo, não é? Porque pensa num cano passando água, né? Eu tenho uma quantidade de portadores que passa lá por unidade de tempo por área. Tá? Então isso daí é uma definição, tem algo associado aí a uma espécie de vazão da coisa. Nesse caso aqui, nós estamos atrás de escrever uma coisa que é o seguinte, ó. Uma grandeza que está associada com o seguinte. Nós podemos definir, nós definimos a grandeza I por A como sendo J. Tá? Esse J aqui é o que a gente chama de densidade. Tá? Densidade, e de fato, se você olhar, ó, é corrente por área. Então é uma densidade de corrente elétrica. Tá? Então vou colocar aqui, ó, corrente. Beleza? E aí surge aqui uma relação bastante interessante que é o seguinte. A nossa definição de corrente, ela nos dá uma grandeza que é uma grandeza escalar, que está associada ao número de portadores por tempo. Tá? Então isso daqui são duas grandezas escalares, não é? E aí eu posso escrever agora o meu J, se eu for pensar nessa relação anterior aqui, ó, tá? O meu J, ele vai ser escrito, presta atenção aqui, ó, eu tenho I por A, não é? Então, o meu J, ele pode ser escrito como sendo Q, que é a carga, N, que é o número de portadores por unidade de volume, VD, tá? Então, beleza. Isso daqui, ó, é um escalar, isso daqui é um escalar, só que essa VD ela pode ser escrita vetorialmente. Tá? Então, eu posso associar agora esta minha densidade de corrente a um parâmetro vetorial. Então, essa densidade de corrente ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Tá? O sentido dela acompanha essa velocidade de deriva. Por que, de novo, vamos recapitular. Por que eu não posso escrever a corrente como sendo um vetor?
Porque por definição, ela é um escalar. Ela trabalha com a quantidade de carga no tempo, tá? Então não dá para eu associar a corrente a um vetor, tá? O sentido da corrente ele vai estar associado a essa direção do fluxo de carga, ou ainda a direção da corrente vai estar vai ser definido pelo J, pela densidade de corrente, que aí sim eu posso escrever ele como sendo uma densidade Perdão, a densidade de corrente ela pode ser escrita associada a essa velocidade de deriva agora, tá? Então, a definição que eu faço para a densidade de corrente, ela é ligeiramente diferente da definição que eu faço para a corrente elétrica. Porque eu poderia simplesmente escrever isso daqui e dizer que o J é o IA, entendeu? Essa relação aqui, ó, que na verdade ela vai trazer uma informação vetorial. E aí eu vou descrever o seguinte, eu vou descrever que o meu VD, vou escrever o meu VD que até agora eu não defini ele. Ele é a velocidade média, tá? de deslocamento, ok? Dos portadores de carga. Dos portadores de carga. Beleza, defini meu VD. Pode acontecer ainda o seguinte, ó. Para mais de um portador, que é, por exemplo, quando a gente tem uma corrente iônica, para mais de um portador, você pode escrever o J como sendo a somatória de I até N portadores, tá? De NI, Q de I, e a velocidade VD, que é um vetor, I. Tá? Então, a velocidade de cada portador, obedecendo o seu módulo, direção e sentido, você soma tudo e aí você tem a densidade de corrente resultante para o seu sistema. Tá? Posso fazer isso daí? Ok. Agora, uma relação que eu posso fazer ainda é o seguinte. Se a gente pensar que I por A é a minha densidade de corrente, imagina uma situação onde eu conheça a densidade de corrente que passa por um fio, ok? E desejo determinar qual é o meu I, qual é a minha corrente elétrica que passa pelo fio. Bom, primeira coisa que eu vou ter que saber é qual é a área da seção transversal, né, que passa, né, que está associada a esse fio, ok? Então, uma das coisas que eu preciso saber é o seguinte, qual é a orientação da área, tá? Qual é a orientação dessa área em relação à minha densidade de corrente que possui um caráter vetorial, tá? Então, aqui eu defino um vetor N, que é um vetor que é normal à área, tá? Ele tem 90 graus aqui, ó. Então, ele só direciona essa área, ele serve para direcionar ela, e o módulo dele é 1, tá? Então, se eu estou interessado em determinar a corrente de um sistema desse tipo, eu posso escrever o seguinte, ó, que a corrente ela será uma somatória de todos os J's, tá? De todos os J's que cruzam essa área, tá? Esse elemento de área que é orientado por esse meu vetor N. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o I é um JA. Só que como esse daqui tem informação vetorial e isso daqui eu preciso dar uma informação vetorial para ele, porque eu poderia estar imaginando, por exemplo, que eu quero a densidade de corrente que passa, sei lá, numa determinada direção aqui, ó, por um A que está aqui, tá? Alguma coisa desse tipo. Sei lá, imagina num fluido, alguma coisa desse tipo, né? Onde você tem densidade de corrente em uma direção, mas você quer saber qual é a corrente que passa em um determinado local, que não necessariamente está na mesma direção do J. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai considerar quais são as quantidades J que cruzam esse seu dA. Tá? Aqui seria tudo, mas aqui seria apenas uma porcentagem. Então, você pode fazer uma relação do tipo assim, ó, que o J escalar o seu N
vezes o dA. Por que escalar? Porque quando você faz o produto escalar do J com esse N aqui, considerando o ângulo que os dois fazem, você projeta toda a quantidade que está passando por aquela área. Tá? E aí, se você somar tudo isso, você tem a corrente total que passa por aquela área A que você está interessado. Então, você pode escrever aqui o seu I como JNDA. Obviamente que se você estiver trabalhando com essa área em marrom, é fazer um JA diretamente. Né? Mas se você estiver trabalhando com qualquer outro DA, aí você pode passar por esse processo aqui, ó, de somar as contribuições da densidade de corrente que passam na direção daquele DA que você está interessado. Tá? Isso é para aplicações um pouco mais específicas do que a gente vai discutir aqui. Tá? Mas é uma definição importante também. Então tá aí. Beleza? Então tá. Agora, quando a gente trabalha em um condutor, esses condutores no que a gente vai trabalhar agora, a gente está interessado em uma definição bastante importante, bastante interessante para a gente, que vocês devem conhecer lá do ensino médio, que é a lei de Ohm. Tá? Essa daqui é a mais clássica e difundida lei dessa parte de eletricidade. Tá? Então você tem a lei de Ohm que vai, na verdade, servir para definir um parâmetro que a gente chama de resistência elétrica. Tá? De resistência. A resistência que é oferecida aos portadores de carga para eles passarem por uma determinada região. Então vamos pegar o nosso fio aqui novamente. Tá? Vamos pegar o nosso fio aqui. Ó, tá? Tá aqui, tá aqui. E aí eu tenho uma corrente elétrica passando por aqui. Tá? Então meus portadores de carga positiva estão indo nessa direção aqui. Ó. Beleza? Então vamos pegar novamente aquela nossa região verde lá. Aqui, ó. Tá? E vamos imaginar que eu tenho aqui o meu ponto A e o meu ponto B. E essa região aqui, ela define uma área de seção transversal A. Para que os portadores de carga transitem nessa direção, para que eles se desloquem nessa direção, necessariamente deve haver o quê? Um campo elétrico dentro desse meu condutor, fazendo com que uma força elétrica atue sobre as minhas partículas positivas e elas se desloquem para cá. Tá? Isso daqui tem um determinado comprimento L. Tá? E aí ocorre o seguinte, se existe esse campo elétrico nessa direção e as cargas se deslocam nessa direção, eu posso afirmar que existe uma diferença de potencial entre este ponto aqui, ó, VA, VB, de forma que o VA ele é maior que o VB. Então isso faz com que as cargas elas se desloquem nessa direção aqui. Tá? E aí, se eu considerar uma distância L bastante curta, né, se L é pequeno, eu posso fazer uma aproximação de modo que o meu campo elétrico ele se torne uma constante. E quando eu calculo a diferença de potencial, meu ΔV, né, isso daqui é V de A menos V de B, isso daqui vai me dar o E fora da integral vezes o caminho, vezes o L. Tá? Então eu teria aí um ΔV igual a EL. Ok? Então, maravilha. Então vamos guardar isso daqui. Tá? Isso daqui vai ser interessante para mim daqui a pouco. E vamos definir essa tal dessa lei de Ohm. Tá? Então, a lei de Ohm ela será definida como sendo o seguinte, ó. O ΔV que existe entre os pontos A e B, V de A menos V de B, ele vai estar associado à resistência do material vezes a corrente. Então, eu tenho aí o ΔV igual ao meu RI. Ok? Meu RI. Maravilha. E desta forma, eu consigo definir o que seria a minha resistência. Eu posso escrever a resistência como sendo o meu ΔV por I. Isso daqui, ó, a unidade do ΔV no sistema internacional seria o volt e da corrente seria o meu ampere, como a gente acabou de ver. Tá? Essa relação volt-ampere me dá uma coisa que se chama Ohm. Essa é a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional. E o símbolo dela é aquele ômega maiúsculo do alfabeto grego. Tá? Então eu tenho aí a definição no SI. Tá? Então no sistema internacional eu vou olhar para a resistência como sendo isso daí. Tá? Maravilha. Aí agora eu preciso fazer algumas considerações.
As considerações que eu vou fazer é o seguinte, ó, é com relação à resistência. Então tá, então pensa nessa figura aqui, ó, e pensa que você tem inúmeros portadores de carga que devem se deslocar nessa direção, ok? Essa resistência é de se esperar que ela seja mais difícil à medida que você tem que se deslocar cada vez mais longe, não é? Ela deve aumentar com isso daí. Então, quanto mais longe você vai, pensando nisso daqui, ó, no que acontece na realidade do deslocamento dessas cargas, né? Que ela encontra vários obstáculos no caminho. Quanto mais longe você for, mais difícil deve ser para você chegar lá. Então, maior é a resistência que você vai enfrentar. Por outro lado, quanto maior for a área da seção transversal, mais fácil é você passar por essa área, não é? Porque imagina assim, existem, sei lá, 40 pessoas dentro da sala, todo mundo tem que passar pela porta ao mesmo tempo. Quanto maior for a porta, melhor. Então você tem uma relação inversamente proporcional com a área, tá? Então eu tenho a seguinte coisa para definir. Esse R, ele deve ser proporcional, diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área. Tá? Então, beleza. Isso daí deve acontecer e isso a gente consegue ter uma visão bastante clara. Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior é o L, maior é a resistência. Tá? Então, beleza. Então, tá bom. Então, essa relação aqui ela deve ser, de certa forma, algo fácil de imaginar, factível, etc. E tal. Então, beleza. Agora surge uma outra questão que é o seguinte. Existe uma variável que vai depender do material que você está usando. Porque você tem diferentes tipos de material para usar como condutor. Você pode usar ouro, você pode usar prata, você pode usar ferro, você pode usar um aço, que é uma liga, você pode usar o cobre, né, que é o mais comum, né? Então você pode usar uma infinidade de coisas aí para ser o seu material condutor, não é? A diferença que existe em termos de condução, em termos da resistência que esses materiais vão oferecer ao processo de passagem desses meus portadores de carga, vai ser definido por dois parâmetros. Um é o que a gente chama de resistividade elétrica, tá? Que é a resistência natural que cada material tem à passagem de portadores de carga. E essa resistividade aqui, ela vai variar com a temperatura. Se você aquecer o cobre, você vai observar uma resistividade diferente daquela que você observaria à temperatura ambiente. Tá? Se você resfriar ele, mesma coisa. Por quê? Imagina o seguinte, imagina um corredor polonês, né? Sei lá. Você tem que passar por ele, né? Existem várias pessoas nas duas paredes. Se todo mundo está quietinho e parado, é o que acontece a baixa temperatura, você consegue passar com maior tranquilidade. Se todo mundo está se movimentando, fazendo movimentos e tal, é um pouco mais difícil. Você tem que sair empurrando, você tem que sair abrindo espaço, abrindo caminho para passar por ali. Então, isso depende da temperatura também, tá? Então, essa resistência aqui, ela é reescrita da seguinte forma. Ela sai de uma proporcionalidade e vira uma igualdade quando a gente considera a resistividade do material, que por sua vez depende da temperatura que você está trabalhando, LA. Tá? Essa é uma expressão bastante clássica, bastante conhecida para a resistência do material. Então, a resistência seria ρLA, tá? Comprimento e área. Esse nosso ρ aqui, ó, no sistema internacional, ele é conhecido como sendo a resistividade, tá, do material. E ele vai ser dado no sistema internacional como sendo Ohm por metro, tá? Ohm metro, tá? Vezes, Ohm vezes metro, ok? Então ele é a resistividade, beleza? Então vai acontecer o seguinte, ó. Quando você faz um gráfico, vamos olhar aqui para a definição novamente da resistência, tá? Quando você faz um gráfico, olha só, de V por I,
Vamos olhar aqui, ó. Tá? Tenho ΔV e tenho a corrente, ok? Quando eu tenho um V por I, olha só, eu estou fazendo esse gráfico aqui, ó, de V por I, tá? Isso daqui é similar a um Y igual a AX, concorda? Isso daqui vai dar uma reta, de acordo com a lei de Ohm. Então eu teria um negócio mais ou menos desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar essa linha aqui. Teria isso aqui, ó. Aqui estariam meus pontos experimentais, tal, né, com seus erros associados. Isso daqui é o que a gente chama de material ôhmico. É um material que obedece à lei de Ohm, certo? Obedece à lei de Ohm. Ele responde dessa forma, ele tem um caráter linear, ok? Então tá. Beleza. Mas existem outros tipos de material que não têm esse comportamento. Eles têm um comportamento diferente. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz algo assim, ó. Tá? Ele não tem um comportamento linear. E aí você tem aqui, né, outros tipos de dados para você analisar. Isso daqui é o que a gente chama de material não ôhmico, certo? Não ôhmico. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que esse material não ôhmico, a resistência dele depende de I, depende da corrente. A resistência à corrente existe, tem uma certa, deixa eu escrever aqui assim, ó. A resistência à corrente tem uma certa dependência. Então, conforme você muda a corrente que passa pelo material, muda a resistência do material, tá? Então, existem alguns materiais na natureza que vão responder desta forma, tá? Então, tem aí uma coisa relacionada com a corrente elétrica que passa pelo nosso material, beleza? Quanto tempo tá? 32. Jesus. Ok. E aí, o inverso dessa resistividade, dessa dificuldade, né, que você enfrenta para passar pelo material, tá? Nós temos um parâmetro que é chamado de condutividade. Tá? O que seria a nossa condutividade? Ela é simbolizada por esse sigma aqui, ó, pela letra grega sigma, e ela seria definida da seguinte forma: a nossa condutividade, ela é 1 sobre ρ. Ela é o inverso da resistividade. Ou seja, quanto maior a resistividade, menor a condutividade. Quanto menor a resistividade, maior a condutividade. Então, se um é resistir à passagem dos portadores de carga, o outro é o quão fácil ele permite, né, que os portadores de carga atravessem o material. Tá? Então, essa daqui seria a nossa definição de condutividade. Tá? Qual que é a capacidade condutiva do material? E aí, se eu for relacionar aqui com o que eu havia definido para a resistência elétrica, a resistência elétrica ela ficaria da seguinte forma: como ela é 1 sobre ρ, eu teria LA, não é? Só que aqui embaixo, junto com A, estaria a minha condutividade elétrica. Né? A resistividade ela é inversamente proporcional, a resistência é inversamente proporcional à condutividade e diretamente proporcional à resistividade. Né? Cadê a minha definição? Aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só, tá? Então eu tenho o R diretamente proporcional a ρ, inversamente proporcional a sigma, tá? Então, diretamente proporcional à resistividade, inversamente proporcional à condutividade, beleza? Então, maravilha. Tá. Agora que nós fizemos essas definições, vamos retomar uma coisa que a gente estava olhando aqui, ó. Que o potencial, a diferença de potencial, ela pode ser escrita como sendo EL, tá? EL. Isso vai nos permitir reescrever a lei de Ohm, tá?
Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui, ó. Reescrevendo a lei de Ohm. Ok. Reescrevendo a lei de Ohm. Então, vamos pegar e escrever o seguinte. Eu quero escrever ela em termos do campo, tá? E da densidade de corrente, de J. Então, nós temos o seguinte, ó. Temos que, nós já vimos, que a diferença de potencial ela pode ser escrita como sendo EL, tá? E que a corrente elétrica ela pode ser escrita como sendo A vezes o J. Essas duas informações aqui elas são importantes para mim, certo? Então, se eu pegar e pensar que o meu ΔV ele é um RI e usar isso daqui, eu posso escrever da seguinte maneira agora. Eu posso escrever que o meu EL, que é o meu ΔV, ele vai ser o meu R, né, vezes o I, que agora é escrito como sendo A vezes o J. Ok? Então tá. E a minha resistência, eu posso escrever ela como sendo ρLA, não é? E aí eu vou ficar AJ, não é? Então, se eu simplificar isso com isso, e isso com isso, eu posso escrever o meu campo elétrico como sendo o meu ρJ. Ele pode ser escrito como sendo a resistividade vezes a densidade de corrente. Ou ainda, eu posso escrever a minha densidade de corrente como sendo 1 sobre ρ vezes o E. Isso daqui em caráter vetorial. Os dois estarão na mesma direção e mesmo sentido. E posso escrever o meu J, obviamente, como sendo a minha condutividade, porque 1 sobre ρ é a definição de condutividade, vezes o E. Posso escrever ainda desta maneira aqui, ó. Tá? Então, o J e o E, a densidade de corrente e o campo elétrico, eles estão na mesma direção, beleza? Então, desta forma, são formas análogas da lei de Ohm. Tá? Então, isso daqui também sai lá da lei de Ohm. Tá? Posso reescrever a lei de Ohm dessa maneira. Maravilha? Então, esse é um parâmetro bastante interessante, bastante importante para a gente observar. Ok? Então, tá bom. Para um parâmetro que também é importante, mas não, talvez não tão relevante, mas é o seguinte. É olhar para o que acontece com a energia, certo? Nos circuitos elétricos, certo? E nesse circuito elétrico aqui que estou me referindo é no fio, naquele fio nosso que está passando uma corrente I, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse nosso pedaço de fio aqui, ok? E vamos pensar no seguinte, vamos pensar em dois pontos principais. Vamos pensar aqui num ponto P1 e pensar aqui, ó, no ponto P2. Pode ser aqueles pontos lá do início e do final do nosso cilindro que a gente vinha trabalhando até então, tá? Aí, lembre-se o seguinte, nós estávamos definindo a corrente em função de uma quantidade de portadores de carga ΔQ que iria cruzar uma determinada área em um determinado intervalo de tempo. Tá? Então vamos pensar que isso aconteceu aqui nesse ponto P1 e depois isso vai acontecer novamente aqui nesse ponto P2. Okay? Então vai cruzar uma quantidade de ΔQ numa determinada área aqui e depois essa quantidade vai cruzar uma outra área mais à frente. Ok? E existe, entre esses pontos P1 e P2, uma diferença de potencial. Aqui está o meu V1, aqui está o meu V2, de forma que o meu V1 ele é maior que o V2, ou seja, houve uma queda de potencial, né? E entre esses dois pontos aqui existe, obviamente, um campo elétrico interno aqui. Ok? Então tá. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar aqui, ó. Em P1, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma energia potencial elétrica que vai ser dada pela quantidade de carga, ΔQ, vezes o potencial naquele ponto. Não é?
E aí depois de um determinado tempo ΔT, lá em P2, nós teremos uma energia potencial, ok? Que vai ser dada, vou chamar aqui de 1 e de 2, que vai ser dada por um ΔQ vezes o potencial 2, certo? Porque lembrando que o potencial é a energia potencial dividido por unidade de carga, tá? Então a gente pode escrever desta forma, que é a energia do sistema, tá? E aí o fato é o seguinte, sempre que há uma corrente elétrica no condutor, a energia elétrica, a energia elétrica que é responsável por essa alteração aqui, ó, do ΔQ vir para cá e vir para cá, essa energia aqui, ela é constantemente convertida em energia térmica. Esse material aqui ele passa por um processo de aquecimento, né? Devido às inúmeras colisões que ocorrem aqui dentro, devido à resistência do material, essa perda de energia ela vai ocorrendo continuamente, certo? E aí acontece o seguinte, tá? Quando a gente olha para esse ΔU aqui, para essa variação de energia, eu vou perceber o seguinte, ó, nós temos, tá, o nosso ΔU como sendo um V2 menos um V1 ΔQ. Isso daqui é um negativo do trabalho realizado para você pegar essa carga daqui e levar para cá, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer, né, fazendo, né, o trabalho por unidade de tempo. Isso daqui vem lá da mecânica. Por definição, trabalho por unidade de tempo, se vocês se lembram bem, isso daqui está associado à potência, né, do sistema. Tá? A potência está associada à grandeza trabalho relacionada por tempo. E aí, se eu substituir esse ΔW aqui, ó, eu vou ter que o meu ΔQ dividido por ΔT vezes a minha diferença de potencial V, não é? Essa grandeza que eu estou olhando aqui, ó, ela é a minha definição de corrente elétrica, ela é o meu I. Então eu tenho aqui a seguinte expressão, eu tenho que a potência nesse meu circuito, ela é I vezes V, tá? Então ela está associada à corrente elétrica e à diferença de potencial. E note uma coisa muito importante, o potencial ele está caindo daqui para cá, tá? Ele cai de um ponto para o outro pelo simples fato dessa carga estar deslocando o nosso material, tá? Eu posso reescrever essa potência aqui ainda da seguinte forma, tá? Se eu considerar, deixa eu pegar outra caneta aqui, se eu considerar, por exemplo, o meu V igual a RI e considerar, por exemplo, o meu I como sendo o meu V sobre R, eu posso escrever essa potência de duas maneiras ainda. Eu posso escrever uma relação para potência, que pode ser escrita assim, ó. Tá? Minha potência, ela pode ser RI ao quadrado, se eu substituir o V, e eu posso escrever a minha potência como sendo o meu V quadrado sobre R, se eu substituir o I nessa expressão aqui, tá? Então são duas maneiras de eu escrever essa minha potência, né? Três maneiras aqui, ó, tá? Três maneiras. Então tá bom. Tá, e aí acontece o seguinte, ó. Como existe essa queda de potencial de um ponto para o outro, eu preciso de alguma forma compensar essa queda de potencial ao longo do sistema para que essa carga ela continue fluindo, não é? Porque imagine o seguinte, imagine, existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos, a carga vem daqui para cá e ela cessa, parou. Não faz sentido isso, né? Então, de certa forma, eu preciso compensar essa queda de potencial introduzindo algum elemento no meu sistema que permita que essa carga continue fluindo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que compensar. Então, tá. Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, eita, já acabou? No meu circuito, eu vou ter que compensar, tá? A queda de potencial. A queda de potencial. Certo? Então, essa queda de potencial, ela vai ser compensada por uma força que a gente fala que é o seguinte, que é a força eletromotriz. Eu preciso de uma fonte, tá, de força
de força eletromotriz. Essa fonte de força eletromotriz, ela é chamada de Fem, tá? E o símbolo dela é esse E esquisito aqui, ó. Tá? É um E meio estranho. É um E muito mais estranho que esse, mas eu não sei fazer, então vai ficar assim, tá? E aí, quem que é essa fonte de força eletromotriz? É a minha DDP, é a minha fonte DDP. No caso nosso aqui, inicialmente, ela vai ser uma bateria, tá? Porque eu estou interessado em corrente contínua. Lá na frente a gente vai ver uma fonte de corrente alternada, que é a minha tomada. Eu ligo o aparelho na tomada, essa compensação ela vai ocorrer por essa força eletromotriz da tomada. Agora, inicialmente, eu vou pensar em uma bateria, tá? O que essa bateria vai fazer? Ela vai aumentar, ela é responsável por aumentar a quantidade de energia, né? A quantidade, vou colocar aqui, a quantidade de energia delta Q vezes o E, ela é um potencial, tá vendo? Ela é uma energia. Isso daqui está associado a um U, né? Ó, carga vezes o potencial, tá? A energia daquele dQ nosso, que está navegando no fio, tá? Do nosso ΔQ. Então, beleza. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui que eu tenho... Vamos desenhar nosso primeiro circuito, tá? Eu tenho aqui um resistor, tá? Uma resistência. Tá? Imagina que o resto não tem resistência. Tá toda simbolizada aqui. E isso daqui está ligado a uma bateria. Esse daqui é o símbolo de bateria, tá? Esse daqui é o nosso polo positivo, nosso polo negativo. E esse daqui é a nossa fonte de E. Ok? Então, a energia que é fornecida aqui, ó, a energia que é fornecida, ela vai ser contabilizada da seguinte maneira, tá? Energia fornecida pela fonte vai ser potência igual a ΔW por ΔT. Isso daqui é um ΔQ vezes um E, tá? Ó, ΔW dividido por ΔT. Por que o ΔW é isso daqui? Porque o trabalho é igual à variação da energia potencial. A energia potencial eu posso escrever dessa forma, certo? E aí, novamente, aqui surge, ó, olha só, nosso I, tá? Então, isso daqui vai aparecer como um EI. É uma potência que é introduzida no sistema, no nosso circuito, para compensar aquela queda, tá? Para compensar aquela queda. E aí existe uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ó. Quando a gente pensa numa bateria real, tá? Para uma bateria real, vai acontecer o seguinte. Quando você olha para o potencial que ela fornece em função da corrente, a ideal, ela forneceria sempre o mesmo E, não é? Em função da corrente que ela está colocando lá. Na prática, o que acontece é isso aqui, ó. Isso daqui decai um pouco com a corrente, tá? Esse comportamento aqui, ó, ele mostra que a bateria possui uma resistência interna, não é? Por quê? Porque a inclinação dessa curva de V por I, né, e é uma inclinação negativa, está perdendo ali, ela está associada com a nossa lei de Ohm, V igual a RI, ela nos dá uma resistência, tá? Então, em geral, o que a gente faz? Ao invés de a gente representar a bateria desta forma aqui, a gente representa ela desta forma aqui, ó. A gente pega, imagina que eu estou aqui com o meu circuito novamente, aqui está o meu resistor, certo? Aqui, ó, aqui. E aqui está a minha bateria, tá? Então, tá aqui. Esse daqui é meu Rzinho, a resistência interna da bateria. Essa daqui é a minha fonte de força eletromotriz. Isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é a minha bateria, tá? É a minha Fem, ela tá envolvida aqui, ok? Então, tá. Então, a diferença de potencial que ela aplica aqui entre esses dois extremos, entre esse ponto A e esse ponto B, vou colocar aqui, ó, A e B, seria o seguinte, ó, V de A menos V de B seria a Fem, aqui que está ali, certo? Menos o RI, ok?
é essa mesma diferença de potencial que está aqui, ó. Essa daqui é igual a essa daqui, tá? Então, isso daqui me daria um I igual a um ΔV por R, não é? E este meu ΔV seria isso aqui, ó. Seria E menos I por R dividido pela resistência que está aqui, não é? Está aqui, ó. E aí, esta corrente que a bateria vai fornecer, ela é a minha força eletromotriz dividida por R mais R. Ela tem essa caída aqui, ó, em função dessa resistência interna que existe na bateria. Belezeira? Então, tá bom. Então, esses são parâmetros bastante interessantes que a gente vai usar logo mais. E aí acontece o seguinte. Se a gente for olhar agora para essas combinações de resistores, nós teremos o seguinte. Vamos olhar aqui, ó, associação de resistores. Que ali nós associamos dois resistores, né? Associação de resistores. Lembra que nós fizemos a associação de capacitores? Aqui vai ser análogo. Eu tenho dois tipos. Eu tenho o em série e o em paralelo. O que seria o em série? Seria assim, ó, você está indo aqui, você passa por um resistor, continua indo, você passa por outro resistor e vai embora. Tá? Então eu tenho aqui um R1 e um R2. E pelos dois resistores, necessariamente passa a mesma quantidade de portadores de carga pelo tempo, etc. e tal. Então eu tenho a mesma corrente envolvida. Tá? Então a mesma corrente passa por R1 e pelo R2. Só que aí lembrando que a diferença de potencial que existe aqui, aqui e aqui, elas vão diminuindo, né? Aqui eu tenho uma diferença de potencial, aqui tem outra diferença de potencial. Então tá. Então se eu olhar para o meu V de AC, isso daqui é o meu diferença de potencial total, que é o meu V de A menos o V de B, mais o V de B menos o V de C. Somei zero aqui, tá vendo? Então é o V de A menos o V de C, tá? Esse é o V total do meu circuito. Ok? Separei para quê? Para poder olhar para cada resistor individualmente. Então, essa é uma diferença de potencial, ela vai ser R1 vezes o I, tá? Aqui é um, aqui é o outro, tá? Mais o meu R2 vezes o I. Isso daqui me daria R1 mais R2 vezes I. Se eu escrever o meu V por I, isso daqui é o meu R equivalente, que é igual ao meu R1 mais o meu R2. Olha aí, ó, que bacana. Tá? E aí acontece o seguinte. Quando você tem N resistores, o meu R equivalente ele poderá ser escrito como sendo a somatória de I igual a 1 até N de RI. E aí acontece que em série a resistência ela sempre aumenta. Tá? Ela sempre aumenta. Então, depois você compara esse resultado aqui com o que a gente observou lá para os capacitores. E aí, uma outra modo de associar esses capacitores seria em paralelo. Em paralelo. Em paralelo. Tá? Então, o que seria isso? Seria o seguinte, ó, eu tenho um caminho que vem aqui e ele se divide. Ele se divide e aí eu vou ter uma resistência aqui e uma resistência aqui, ó, estão em paralelo, tá vendo? E aí eles se encontram aqui novamente para continuar o circuito. Então, o meu circuito vale a diferença de potencial aqui entre o ponto A e o ponto B. Nessa situação, significa que se eu tirar esse cara, esse resistor aqui, ó, eu chamo ele de R1, vou chamar esse daqui de R2, esse resistor aqui, ó, o R1, ele está submetido a diferença de potencial VAB. Se eu tirar esse cara, ele está a diferença de potencial VAB. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho o mesmo potencial V aplicado nos dois resistores. O que acontece aqui de diferente é o seguinte, a corrente que chega aqui, ó, é a corrente que sai aqui do outro lado, não é? Mas é como água passando num cano. Na hora que ela chega nessa bifurcação, ela se divide, tá? Imagina que esse cano aqui é mais estreito, esse daqui é mais largo, passa mais água por aqui. Então ela vai se dividir de acordo com os valores da resistência que ela tem no caminho. De modo que por aqui passa uma I1 e por aqui passa uma I2, tá? São diferentes.
Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos que a corrente que passa pelo sistema, ela é I1 mais I2, ok? E nós temos que a corrente, né, nós sabemos que a corrente ela pode ser escrita como sendo V sobre R. Então, a minha corrente I, ela seria V1, é o mesmo V que está para os dois, tá? Eu vou deixar só V, V sobre R1 mais V sobre R2, tá? Vou escrever dessa forma. E daí, então, eu posso reescrever isso como sendo, pegar esse V, colocar em evidência, passar ele dividindo. Vai ficar I sobre V, que vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Aí você já viu onde você vai parar. Isso daqui, ó, é a minha resistência equivalente, é o meu R equivalente. Então, eu posso escrever o meu 1 sobre R equivalente como sendo 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No final das contas, eu posso escrever que o 1 sobre o R equivalente ele vai ser igual ao somatório de igual a 1 até N de 1 sobre RI. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Isso daqui é para o paralelo. Maravilha. E para finalizar, a gente vai discutir um negócio que é o seguinte. Bastante importante para quando a gente vai trabalhar com circuitos. Que é as regras de Kirchhoff. Ou Kirchhoff. Sei lá. Então, nós temos aqui, ó, as regras de... Eita, pincel. Esse pincel, nossa senhora. Regras de Kirchhoff. Ok? Regras de Kirchhoff. As regras de Kirchhoff, ela fala o seguinte, ó. Para um circuito qualquer, que você não consegue, que não pode ser analisado por um resistor equivalente, vamos pensar aqui um circuito genérico mais ou menos desse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui uma bateria E1, tá? Que passa por um resistor 3, que passa por um resistor 1, ok? E vem para cá, ok? Aí isso daqui está ligado a um resistor 2, e aí ele vai também para uma outra diferença de potencial aqui, que eu vou chamar de E2, ok? Aí acontece o seguinte, ó, vamos lá. Acontece o seguinte, as regras de Kirchhoff, ela diz o seguinte, vamos lá. Primeira regra fala o seguinte, ó, que a soma algébrica dos aumentos e das diminuições do potencial ao longo de qualquer malha fechada, de qualquer circuito, deve ser igual a zero. Tá? O que ela quer dizer isso? Ela quer dizer o seguinte, que a soma de todos os potenciais, de todas as diferenças de potenciais, tá? Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, quando você soma a diferença de potencial nessa malha e a diferença de potencial nessa malha, a gente vai fazer exemplos daqui a pouco, tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Tá? Você tem que voltar a um... Se você vai e volta no mesmo ponto, isso daí vai dar uma diferença de potencial nula. Tá? É como se eu estivesse saindo daqui, andando todo o meu circuito e voltando aqui. Então, aqui, se aqui tem um determinado potencial A, eu fui e voltei no mesmo ponto, isso daí tem que ser igual a zero. Tá? E aí, a segunda regra, ela fala o seguinte, ó, que em qualquer ponto num circuito onde há uma divisão da corrente, a soma das correntes que chegam ao ponto é igual à soma das correntes que saem do ponto. Tá? Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, ele quer dizer que se você chega com uma corrente, por exemplo, aqui, o I, aqui vai dividir a corrente, I1 e I2, elas vão percorrer tudo isso daqui, ela vai vir aqui, aí na hora que ela dá, aqui tá fácil de ver, né? Ela vai chegar aqui, e aqui elas vão se somar de novo e vai dar de novo aí. I1, e aí ela vai dar a volta pro 1 e aqui vai ser I novamente, tá? Então o que ele quer dizer basicamente é isso, que a corrente ela vai sempre se dividir de forma que a soma delas, vou colocar aqui de forma genérica, vai ser isso aqui, ó, I1 mais I2, tá? Então, elas sempre saem, se dividem, todas as bifurcações elas vão se dividir, continuando o circuito, elas se juntam novamente, formam a mesma I, de forma que quando você dá a volta completa, você está com o mesmo I. Tá?
Então, beleza. Então, essas são as duas principais regras de Kirchhoff, tá? E isso daqui deve ser ao fato de que num estado permanente, a diferença de potencial entre dois pontos ela é constante, tá? Para dar a volta no circuito, a 1 ela está associada a isso. Você tá a volta inteira no circuito, você vai e volta no mesmo ponto, ela dá zero, tá? Então, a situação ela é essa. Belezeira? Então tá bom. Então aqui a gente encerra a nossa aula. Beleza? Deixa eu dar o stop.